ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, tentando ressuscitar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lavado ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, só tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita
paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E mais uma semana que se inicia. Agradecer pelos dias que passaram. Amém. Por esse nova semana, novos dias. Que, se for da vontade de Deus, caminhamos debaixo da unção do Espírito dele, debaixo da proteção. Amém? Amém. Pai amado, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, meu teu amado Filho, nosso Salvador. Pelo poder do teu Santo Espírito, nós nos reunimos aqui nesta manhã para adorar o teu nome. Elevar, exaltar e glorificar o teu santo nome na beleza da tua santidade, na beleza da tua onipotência, onipresença e onisciência. Seja exaltado o teu nome nos quatro cantos da terra. Adoramos e agradecemos, Senhor, por tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, o capítulo 5. Contrário? Peraí. Amém. Capítulo 5, verso 1 a 12. Nós vamos falar aqui referente ao Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Irmãos, nós vamos trabalhar em cima do Sermão do Monte. Nós chegamos à conclusão que se esse é o fundamental dos ensinamentos bíblicos, nós vamos observar aqui que aqui são os ensinamentos de Jesus, não é ensinamento de apóstolo, não é de missionário, não é de igreja, não é de ninguém, é de Jesus. E nós, às vezes, nós levamos isso aí muito no campo da leitura, sem procurarmos aprofundar, viver a síntese desse ensinamento. Por isso, eu resolvi fazer um estudo sobre o Sermão do Monte, que está nos capítulos de Mateus 5, 6 e 7. Porque, meus irmãos, se nós não observarmos esse ensinamento, nós jamais vamos atingir a conversão em Cristo Jesus. Nós podemos converter a tudo, converter em boas pessoas, pessoas animadas, pessoas alegres, pessoas educadas, mas a conversão em Cristo Jesus será difícil se nós não aprendermos e praticarmos esse ensinamento. Esse ensinamento, ele fala o seguinte, vamos ler esse texto a uma só voz. Eu vou ler aqui na apostila, vocês leem na Bíblia. Acho que tem, não tem? Tem. Diz assim, vamos acompanhar. Evangelho de Mateus, capítulo 5, 1 a 12. As bem-aventuranças. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciados.
Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, nós precisamos de entender uma coisa muito séria nesse texto. Esse texto, a leitura desse texto, apenas a leitura desse texto diariamente, não pode trazer nenhuma transformação na nossa vida. A única maneira de sermos transformados é absorvermos esse ensinamento e praticar. Por quê? Apenas ler a Bíblia de capa a capa não vai alterar nada em nossas vidas. Nós temos que praticar o ensinamento bíblico. E nós só podemos praticar os ensinamentos bíblicos a partir do Novo Testamento, que até então é uma história de um povo. Mas Jesus vem para nos ensinar. A partir de amanhã, eu vou fazer um estudo nas nossas reflexões diárias, que é de segunda a sexta-feira, a respeito dos profetas. Porque é os profetas que fazem essa transição da história de Israel, história de um povo, para a chegada de Jesus. Nós vamos entender isso e viver os ensinamentos da montanha. Porque a Bíblia, ela é muito rica. Nós vamos vendo determinadas coisas, por exemplo, eu vejo um assunto aqui, por exemplo, no capítulo 5 mesmo, no verso 27, verso 27 ao verso 32. Ele fala do adultério. Qualquer pessoa que você falar em adultério, o que ele pensa de cara? Adultério sexual. E realmente aqui está falando de adultério sexual. Mas não só de adultério sexual. Está falando aqui do adúltera. Do adúltera. Então, o que é adulterar? Por exemplo, qualquer coisa que você transforma das normas, você está adulterando. Por exemplo, se você pega uma receita de um prato, a receita é essa. Se você acrescenta outro componente naquela receita, você está adulterando aquela receita. Então, quando eu falo aqui do adultério, por que adultério sexual? O adultério sexual não é o ato sexual em si, mas é o rompimento de um contrato previamente estabelecido. Você fez um contrato de um viver para o outro e somente um para o outro. Então, se aí existe um outro relacionamento diferente daquele conjugal, é um adultério sexual, não, é do contrato.
Agora não precisa ser um contrato escrito, não. Um contrato firmado verbalmente, por intenção. Está vendo como que a riqueza da Bíblia? Muito rica, Bíblia. Então, nós precisamos de buscar, aprender, buscar a luz do Espírito Santo para nos esclarecer, porque senão nós vamos ficar aí caminhando, sem aprender absolutamente nada. Vamos viver um mundo, só um mundo religioso. Vamos viver um mundo. Hoje mesmo nós comentamos aqui uma coisa muito interessante e acontece com todo mundo. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, essas complicações de mundo, Irã, Estados Unidos. Quem conhece a Bíblia está ciente de que isso é natural no mundo. Isso faz parte do mundo, que isso jamais vai ser corrigido. Que ao contrário, disso para pior. Isso está no mundo, isso é coisa do mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo está sob a administração de Satanás. Tudo no mundo é a administração de Satanás. Então, o que o Sermão do Monte nos ensina? Viver segundo os ensinamentos de Jesus. Mas, olha, a coisa é tamanhamente impregnada em nossa cultura, em nosso coração, em nossa mente, que nós caminhamos a vida inteira sem perceber isso. Outra coisa que nós precisamos de perceber: a salvação é individual. Eu não tenho como fazer para meu filho, minha filha, ou meus netos, ou para minha esposa, ou para meu pai, para minha mãe, um projeto de salvação. Não tenho como. Cada um vai passar o seu processo. Uns vão passar, transformar, outros não vão transformar e vão levando. Não interessa. Precisa de transformação de vida, a transformação individual. Eu vejo muitas vezes muitas pessoas pensar, eu e minha casa, não, eu e minha casa carecemos de salvação. Quem pode falar se somos salvos é só nós mesmos, falar conosco mesmo. Ninguém pode falar que, fulano é salvo. Ninguém. Eu posso dizer se eu sou salvo, porque se eu tenho consciência que eu estou vivendo segundo os ensinamentos de Jesus que estão nesses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Essa é uma análise pessoal, é minha. E quando eu faço essa análise, honestamente, eu vou chegar à conclusão que eu ainda preciso de transformações para me alcançar a minha salvação, porque a salvação é viver o céu aqui e agora. Não existe outra coisa. Aí a gente vai pegar então o que fala a respeito desse texto aqui. Por isso nós precisamos diariamente estar estudando a Bíblia, pedindo a unção do Espírito Santo para nos ensinar. A Bíblia diz que nós somos de dura serviço, nós somos difíceis de mudar, mas difícil mesmo. Não é fulano ou ciclano, é todo mundo. Eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi uma coisa que eu não abro mão. Não existe ninguém importante na vida. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém é importante. Porque o único diferente que tem na vida é Jesus Cristo. Não existe ninguém diferente. Então, o único diferente é Jesus Cristo. Então o resto, tudo
é igual. Um mendigo é uma prostituta, um ladrão, um fascínio, um político corrupto, tudo igual. A questão de ser corrupto não é a questão de ter oportunidade de ser ou não. Mas isso aí é só o Espírito Santo que vai nos fazendo entender de cada coisa. Mas é importante nós que dizemos que somos cristãos, somos discípulos de Jesus, buscarmos nele, através do Espírito Santo, a transformação da vida segundo o ensinamento de Jesus. Então, nós vamos ler alguns comentários aqui, por exemplo. A importância de conhecer e praticar o Sermão da Montanha. Queria que você está falando, você estava sordo? Então vamos acompanhar. O chamado Sermão da Montanha, registrado principalmente nos capítulos 5 a 7 do Evangelho segundo Mateus, reúne os ensinamentos mais profundos e transformadores de Jesus Cristo. Mais do que um discurso, trata-se de um verdadeiro manual de vida espiritual, que orienta o ser humano a viver segundo os princípios do reino de Deus. Conhecer o Sermão da Montanha é essencial, porque nele encontramos valores que contrariam a lógica comum do mundo. É o que nós falamos. A lógica comum do mundo é mal. Não tem saída. Não tem saída. Tudo corrupto. O mundo está sob a égide de Satanás. Não tem como negar isso. Você notar o seguinte: um come o outro, um animal come o outro. Você planta, não tem, nasce erva daninha. Essa chuva toda é malignidade, essa tomba d'água. Porque aconteceu por isso, meio ambiente. Porque o meio ambiente também é um instrumento de Satanás. O conhecer o Sermão da Montanha é essencial, porque nele encontramos valores que encontrariam a lógica comum do mundo. O mundo é isso que nós estamos vendo aí. Jesus ensina que os humildes são bem-aventurados, que os misericordiosos alcançarão misericórdia, e que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Esses ensinamentos revela que a verdadeira grandeza não está no poder ou na riqueza, mas em um coração transformado, cheio de amor, justiça e humildade. Qualquer pessoa que você perguntar para ele sobre riqueza, para mim não tem valor. Mentira. Deus desse mundo é dinheiro, nós todos corremos atrás de dinheiro. De dinheiro. Nós até justificamos da seguinte maneira: não, mas nós vivemos num mundo, o mundo é assim. Entretanto, não basta apenas conhecer, é indispensável praticar. O próprio Jesus conclui esse sermão comparando aquele que ouve e pratica. Eu saltei alguma coisa aí? Não. Ouve ou pratica suas palavras a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Isso significa que viver os ensinamentos de Cristo é o que dá firmeza, direção e segurança à vida, mesmo diante de dificuldades. Praticar o Sermão da Montanha implica amar até mesmo os inimigos. Quanto é difícil isso, você matar os inimigos. Perdoar sem limite. Como é difícil perdoar. Nós somos sempre vítimas de nossos algozes. Buscar a justiça com sinceridade.
Viver com simplicidade e confiança em Deus. Como é difícil. Temos que ter dinheiro para viver bem, estar feliz com Deus. Agir com integridade, não apenas exterior, mas de coração. Esses princípios, quando vividos, transformam não apenas o indivíduo, mas também a família, a igreja e a sociedade. Por isso que o convertido é diferente, é por isso que o convertido é sal da terra, é luz do mundo, não é religioso, de denominação nenhuma, é o convertido. O Sermão da Montanha continua atual, pois aponta o caminho de uma vida equilibrada, justa e verdadeiramente abençoada. Assim, conhecer e praticar esse ensinamento é caminhar mais perto de Deus e refletir no dia a dia o caráter de Cristo. É deixar de viver apenas para si e passar a viver segundo os valores eternos do reino. A importância de conhecer e praticar o ensinamento de Jesus. Eu já li essa parte, já? Esse agora você leu a primeira parte, né? Agora você leu a segunda parte, né? Então tá. O chamado Sermão da Montanha, registrado principalmente nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, reúne os ensinamentos mais profundos e transformadores de Jesus Cristo, mais do que um discurso dado de um verdadeiro evangelho. Mas é repetido. É repetido. Mas eu acho que vai pegar uma coisa. Agora é comentário. É engraçado, isso é repetido. É porque aí repetiu, depois agora que vem, Sermão dos Montes da Bem-aventurança, tá vendo? Repetiu. Conhecer o Sermão da Montanha é essencial porque nele encontramos valores que contrariam a lei do mundo. O próprio Jesus conclui esse sermão comparando aquele que ouve e pratica as suas palavras a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Praticar o Sermão da Montanha implica amar mesmo os inimigos, perdoar sem limite, buscar a justiça com sinceridade, viver com simplicidade e confiança em Deus. Repetiu. Repetiu. Agora que eu vou falar o Sermão do Monte. Embaixo. Sermão do Monte é bem-aventurança. Esse já Essa segunda parte aí ficou repetida. comentário. Deixa eu ver se eu já li, está meio confuso mesmo. A bem-aventurança apresentada por Jesus Cristo no Evangelho, Mateus capítulo 5, revela um conceito de felicidade completamente diferente daquele que o mundo costuma oferecer. Enquanto a sociedade associa a felicidade a bens materiais e status, ou ausência de problema, Jesus declara feliz aqueles que vivem segundo os valores espirituais. Quando Jesus afirma que bem-aventurados, ou seja, verdadeiramente felizes, são os pobres de espírito, os mansos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, ele está mostrando que a verdadeira felicidade nasce de um coração alinhado com Deus. Essa felicidade não depende das circunstâncias externas, mas de uma condição interior transformada. Meus irmãos, nós nascemos do mesmo jeito, nascemos no pecado, num pecador. Nós damos a salvação em Cristo Jesus para transformar a felicidade. Existe felicidade momentânea, mas a verdadeira paz só em Cristo, só em Deus. Caminhar segundo esse princípio exige renúncia, humildade e fé. Muitas vezes aquele que segue esse caminho enfrenta dificuldades, perseguições ou incompreensão. Ainda assim, Jesus garante que são justamente esses que experimentarão a verdadeira alegria, pois
Voltando, a felicidade ensinada por Jesus não é passageira nem superficial. É uma alegria profunda, sustentada pela presença de Deus, que permanece mesmo em meio às lutas. Assim, quem decide viver segundo as bem-aventuranças encontra um grande caminho, encontra um caminho seguro, abençoado e eternamente recompensador. A bem-aventurança ensina que a verdadeira felicidade não está nas riquezas ou facilidades da vida, mas em viver segundo os princípios de Deus. Jesus Cristo mostra que são felizes os humildes, os justos, os misericordiosos, os que perseveram na fé. Essa felicidade é interior, firme e independente das circunstâncias. Jesus ensina que a verdadeira felicidade não está no que o homem possui, mas no que ele é diante de Deus. Felizes são aqueles que vivem com humildade, justiça e fé, pois neles habita a verdadeira alegria do reino. Meus irmãos, essa é a realidade do Sermão do Monte. O que a gente vai entender, quando começamos a entender e a praticar o Sermão do Monte, isso não se aprende em colégio, nem em faculdade, nem nascer no bom berço, não. Isso é pelo Espírito. Isso é só quando nós entendemos, nós compreendemos as nossas malignidades, a nossa dificuldade, como está presente em nossa vida o pecado, como nós somos maus, como nós somos vingativos, como nós não perdoamos, como nós falamos que confiamos em Deus, nós confiamos na riqueza, nós queremos conforto, poder, status, a melhor colocação na vida da sociedade. É isso que nós queremos, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Mas nós precisamos de querer, quando nós começamos a entender que somos isso, que eu acabei de dizer, errado, pecadores, é que o Espírito Santo está mexendo com o nosso coração. E à medida que nós vamos compreendendo isso, o Espírito Santo vai operando, nós vamos entendendo o Sermão do Monte e vamos transformando e vamos aprender que nós estamos indo uma caminhada difícil, mas quando nós começamos a caminhar pelo poder do Espírito, as coisas vão acontecendo, mesmo com dificuldade, com tropeções, nós vamos sempre avançando, sempre caminhando, e nós vamos notar conosco mesmo, isso não é exteriorizado, isso é ver em nós uma paz, uma felicidade. Quando nós nos deparamos com alguma dificuldade, nós sabemos que aquela dificuldade veio para corrigir determinadas coisas. Este é o nosso caminho. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos estudar o Sermão do Monte. Senão nós vamos ser apenas religiosos. E religião não tem base. Religião pode ser associativa, pode ser coisa, ajuda, mas não salva. Religião nenhuma salva. O que salva é o Espírito Santo de Deus. Esse que é o único que está aqui na terra e está no coração daqueles que receberam de Cristo Jesus. Pois nós vamos estudar todo esse Sermão do Monte com espírito de busca de mudança para nossas vidas, de falar conosco mesmo,
Eu não tenho que falar com meu amigo, nem com meu colega, eu tenho que falar comigo. O que o Sermão do Monte está apontando na minha vida, nas minhas atividades, nas minhas atitudes no caminhar pela sociedade. E eu tenho certeza absoluta que aquele que assim proceder sentirá uma transformação positiva da vida jamais vista. Vai entender a paz, a felicidade que é estar nesse mundo caminhando com Jesus e o desespero que é caminhar sem Jesus por essa vida. Fica essa palavra, a nossa meditação, que Deus possa nos conduzir. E eu vou deixar mais um aviso aqui da importância da leitura das reflexões que nós vamos fazer a partir de amanhã, para nós entendermos o que é o Novo Testamento. O Novo Testamento não é uma modernidade, é um seguir, uma transformação, o falar de Deus conosco, a palavra de Deus chegando por intermédio dos profetas e anunciando a chegada de Jesus. E a chegada de Jesus é para aqueles que têm o coração quebrantado, para caminhar com Jesus. Amém?